E aí pessoal, bem-vindo à Fábrica de Gênios e bem-vindo também à primeira aula gravada do curso Aprenda a desenvolver sistemas web utilizando Python Django. No final de semana passada a gente participou de duas lives que seriam introdução à programação Python e um pouco da introdução ao Django, e também algumas instalações também foram feitas nessas lives, tá ok? Então quem estiver assistindo esse vídeo aqui e deseja pegar essa base, pode acessar o link. Na aula de hoje a gente vai criar o nosso projeto, certo? Que a gente vai estar trabalhando no curso, e eu vou explicar algumas partes desse projeto. Para início dessa primeira aula, a gente vai trabalhar com os módulos e configuração de banco de dados e as apps que a gente vai estar trabalhando. Para início aqui de tudo, nós iremos, vocês no computador de vocês podem ir na pasta Downloads. Vamos criar uma nova pasta, tá ok? Vamos colocar o nome aqui do nosso projeto, blog, vou botar aqui blog FG, beleza? Então aqui já temos nosso projeto, tá aqui. Vamos clicar aqui no botão direito, vamos abrir aqui com o PyCharm. Beleza, nós já estamos com o nosso PyCharm aberto, nossa pastinha, e aqui a gente vai trabalhar com todos os códigos que a gente precisar, ok? Porém, antes a gente vai vir aqui fazer algumas configurações para rodar esse projeto. Nós iremos aqui em terminal. Lembrando, na nossa instalação a gente deixou isso aqui habilitado sempre, certo? Isso aqui é um pacote do Conda que ele ativa automaticamente assim que você abre um terminal aí no seu Linux ou Windows. Ele já deixa ativado esse base aqui. Para desativar é bem simples, basta colocar o comando aqui, Conda Deactivate. Pronto, já desativou. Agora a gente vai criar nosso ambiente virtual para trabalhar com esse projeto. Então vamos escrever aqui Conda create "-m". Vamos escrever o nome do blog aqui, no nosso caso é web blog, ok? E vamos dizer para o Conda qual é a versão do Python que a gente vai utilizar. No nosso caso aqui vai ser o 3.7. Então vamos dar Enter e vamos aguardar a instalação. No meu caso aqui ele já existe, certo? Esse ambiente virtual, ele só está perguntando se é para remover. No caso de vocês, ele não vai aparecer essa mensagem, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Vou colocar para ele criar um novo ambiente virtual aqui pra gente. Pronto, ele já está ativado e ele segue aqui, no meu caso aqui, o webblog 1. Vocês podem criar sem um 1 no final. No meu caso aqui, como eu expliquei anteriormente, eu já tinha um ambiente virtual com esse mesmo nome. Depois da gente criar o nosso ambiente virtual, a gente vai configurar o PyCharm. Vamos aqui em File, ok? Vamos em Settings. E agora a gente vai vir aqui em Project Blog FG. Clica duas vezes. Tem Project Interpret. Vamos clicar duas vezes novamente. Bem, a gente agora vai escolher um Interpret. Mas o que é esse Interpret? É o nosso ambiente virtual que a gente acabou de criar. Nós vamos vir aqui nesse símbolozinho de configuração. Vamos colocar em adicionar, porque a gente não adicionou, a gente acabou de criar, mas não adicionou no PyCharm. E que ele dá as opções. Como é um ambiente virtual que a gente utiliza o Conda, então a gente vem aqui em Conda. E ele pergunta se é um novo ambiente virtual ou se é um ambiente que já existe. É um ambiente que já existe. E a gente só verifica aqui, ó. Ele já traz aqui o ambiente que a gente acabou de criar. Certo? E basta, não precisa fazer mais nada. Basta dar o OK. Beleza? Ele já traz aqui, ó. E ele traz aqui algumas dependências que o Conda já instala automaticamente, que é necessário para o nosso ambiente virtual. Vamos dar um OK. Pronto. Fechar esse terminal. Quando eu abrir o terminal novamente aqui do PyCharm, olha só, já vem com o nosso ambiente virtual já ativado automaticamente. Essa é a primeira configuração. Agora que a gente já tem aqui o nosso ambiente virtual e tudo certinho, a gente vai criar o nosso projeto. Para isso a gente vai rodar o comando aqui, ó, Django-admin start project weblog.
beleza? No caso aqui nós temos um underline, webblog. Pronto. Vamos iniciar esse projeto. Opa, ele disse que não foi encontrado esse comando. Por quê? Porque faltamos a gente instalar o Django. Então vamos instalar o Django. Pip install Django. E a gente vai passar a versão do Django que a gente está utilizando. 2.2.11. Então vamos apertar Enter aqui. Bem, pessoal, ele já instalou aqui o nosso Django aqui no nosso ambiente virtual. Agora a gente vai rodar o mesmo comando que deu erro ainda acima, ainda há pouco. Já está admin start project webblog. Vamos dar Enter. Ele já rodou. Quando a gente for navegar aqui na árvore aqui das pastas, clicando duas vezes já vai aparecer aqui o webblog. No nosso terminal nós vamos entrar nessa parte do webblog aqui, certo? Então vamos lá, entrar dentro de webblog. Se eu der o comando ll no Linux ou dir no Windows, eu posso ver os nossos diretórios, certo? No meu caso aqui, ó, eu tenho dois arquivos, manage.py e eu tenho uma pasta aqui, webblog. Se eu confirmar aqui, ó, eu tenho uma pasta e o manage.py. Como vimos na live, webblog é a nossa web principal, onde vai conter algumas configurações, e o manage.py é o carinha que vai estar executando os comandos aí pra gente, beleza? Então, feito isso, a gente vai criar nossa primeira app, que seria a app de autor. Então vamos voltar esse mesmo comando aqui, Django admin start app, que a gente vai iniciar um app. Lembrando, pessoal, que estou iniciando um app, ó, dentro da pasta do meu projeto, ok? E o nome da minha app vai se chamar autor. Se eu vir aqui na aba novamente, está aqui minha app autor. Dentro da app autor eu tenho algumas configurações, algumas pastas. O que a gente vai estar trabalhando é os modules. Agora a gente vai definitivamente iniciar a nossa aula. Primeiro, o que são modules? Modules é o que vai servir para a gente criar nosso modelo de banco de dados. Em vez da gente criar lá no nosso caso que a gente vai trabalhar com MySQL, em vez da gente ir lá no MySQL e criar manualmente pasta por pasta, o Django em si ele fornece uma API para criar esse banco de dados para a gente, certo? A gente configura aqui uma classe com atributos e esses atributos farão parte da nossa tabela lá no banco de dados. Como é um módulo de autor, a gente vai fazer uma coisa bem simples aqui agora, beleza? Vamos iniciar aqui uma classe e o nome da classe vai ser autor. E dentro dos parênteses a gente vai chamar models.model. Beleza, Rafael, mas o que é esse models.model? Esse models.model é para dizer ao Django que a gente vai trabalhar com os modelos que o Django nos oferece, certo? Se a gente for lá no site do próprio Django e pesquisar quais tipos de campos que o Django trabalha, ele vai te trazer uma listagem de campos. Ah, eu quero trabalhar um número inteiro, um número decimal, um campo de texto, um campo de escrita. Ele tem a nomenclatura de cada um. Por isso que a gente passa esse aqui. Bem, nós já temos aqui a nossa classe, que se chama autor. A classe vai definir qual vai ser o nome da nossa tabela lá no banco de dados. Então, classe autor, ou seja, nossa tabela vai se chamar autor. E quais serão as colunas? A gente vai passar de forma como se fosse atributos, como se fossem variáveis aqui na nossa classe, certo? A gente vai passar o nome completo, porque a gente vai querer o nome do autor, certo? Ele vai receber, o que ele vai receber? Ele vai receber o models e algum modelo do próprio Django. Ó, aqui no PyCharm ele já te traz algumas coisas que tu pode chamar, né, certo? Vocês podem chamar, por exemplo, boolean field, binary field, tudo que tem esse field aqui no final se relaciona a campos, certo? Os demais se relacionam com se fossem métodos e outras coisas que a gente não vai utilizar agora. Bem, para esse caso, nome completo, a gente está trabalhando com
nomes, strings. Então a gente vai utilizar um char field aqui. E o char field ele tem uma configuração necessária aqui, que é o max length, que é obrigatório. Então a gente vai passar max length, vamos colocar aqui 150. O que significa 150? Significa que o nome completo, o campo nome completo, ele é um campo char field com o tamanho de até 150 caracteres. Esse aí é a configuração do nosso nome completo. E assim a gente vai passar para os demais campos. A gente vai ter o campo de idade aqui. O campo de idade, ele é um campo inteiro, então a gente pode passar em integer field. O campo inteiro ele não necessita nada de nada obrigatório aqui dentro, certo? A gente vai passar o campo de sexo também. Um campo de texto para o sexo. Só que agora vem uma pergunta. Beleza, se eu colocar um campo de texto, a pessoa vai digitar. Só que como é que eu faço para ele ser de escolha, múltipla escolha? O Django, quando eu passo esse parâmetro char field, eu tenho uma configuração, certo? Que eu posso passar aqui dentro que se chama choice. Bem, o que são choice? Choice seria as múltiplas escolhas. Ou seja, o que é que o campo sexo ele pode escolher? Então, eu vou passar o max length, certo? Vou passar aqui o número 30, porque a palavra feminino tem menos de 30 e a masculino também, certo? E eu vou passar como segundo parâmetro uma choice, tá ok? Choice nada mais nada menos é como se fosse uma tupla, certo? Que eu vou passar aqui. Uma tupla é algo imutável. Então a gente pode passar da seguinte maneira. Para não ficar confuso, a gente pode fazer dessa seguinte forma aqui. Eu posso, fora da classe, criar essa tupla. Posso criar sexo choices e recebo essa tupla aqui fora. Beleza? O que ela vai conter? Bem, o primeiro parâmetro ela vai conter o que ela vai guardar no banco de dados. Como segundo parâmetro, ela vai conter o que vai mostrar para o usuário. Então a gente vai colocar aqui entre parênteses novamente. Então, a gente tem o que ele vai guardar no banco de dados e o que vai mostrar para o usuário. Como isso aqui vai ser uma escolha, então a gente vai colocar tudo isso entre parênteses, ok? Vai ficar dessa maneira aqui. Para isso a gente vai repetir a mesma coisa para o feminino. Então vamos selecionar aqui. Opa. Então nós vamos selecionar aqui, copiar. Beleza? E vamos colar aqui. Feminino. Feminino. E vamos colocar uma outra escolha aqui. Beleza? Vamos tomar cuidado com a indentação também. Que seria outro. Vamos deixar essa escolha aí desse outro, tá ok? Então, como aqui é o último, então a gente não vai precisar dessa vírgula, a gente pode trazer também esse parêntese aqui para cima. Pronto. Aqui são as nossas escolhas. A primeira escolha, beleza? Está dentro de uma tupla. O que vai ser guardado no banco de dados e o que o usuário vai ver na hora da escolha. A mesma coisa acontece com os demais. Tudo isso dentro de uma tupla só. Então essa tupla, sexo choices, a gente pode simplesmente chamar ela aqui. Dessa maneira. Bem, ainda tem mais coisas. A gente também vai receber um e-mail do nosso autor. A gente pode escrever como char field. Ou podemos escrever também como e-mail field. Bem, qual é a diferença do e-mail field para o char field? O char field ele tem um parâmetro obrigatório, que é o max length. O e-mail field a gente também pode colocar esse max length, certo? Só que o e-mail field ele faz uma verificação. Se você não digitar lá no e-mail, no campo e-mail, se você não digitar um e-mail, ele vai dar um erro, ele não vai cadastrar no banco de dados. Então, o Django já faz isso automaticamente para você.
certo? Então a gente vai colocar aqui e-mail field. E vamos passar max length de 240. Temos mais dois detalhes aqui também no nosso cadastro de autor. Nós temos a ocupação. Tá? Lembrando, variáveis não pode receber acento, não pode ser separado, não pode ter caracteres especiais. E também não pode começar com número. Isso é o básico do Python. A nossa ocupação, o que ela pode ser? Vou colocar aqui char_field. E agora vamos analisar. A ocupação, ela pode ser um campo char_field, beleza. E ela vai receber o que? Ela vai receber dados. Pode ser múltipla escolha ou pode ser que o usuário digite. No nosso caso vai ser múltipla escolha. Então vamos passar, como estamos usando o char_field, vamos passar o max length. Vou colocar aqui também 50. E vou fazer uma choice também, nesse caso. Beleza, choices. E vou criar assim como eu criei o sexo choice. Nós vamos criar o ocupação choices. O que ele vai receber? A mesma forma daqui, ó. E vamos colocar algumas coisas aqui interessantes. Então podemos até copiar esse modelo aqui. Beleza? Tranquilo, basta a gente colocar aqui tudo na ordem, na indentação corretamente. Na primeira opção a gente vai colocar, ele pode ser o que? Estudante. Ele pode ser o que? Professor. O que ele pode ser mais? Sei lá, pesquisador. Beleza. Aqui fique à vontade, vocês podem escolher colocar quantas quiserem. Basta colocar a vírgula aqui antes da última parêntese aqui. E colocar quantas choices vocês quiserem. Beleza? Então isso fica a critério de cada um no projeto. Lembrando, não fique amarrado somente nesses campos. Se vocês quiserem aumentar, colocar mais campos aqui, basta seguir as mesmas configurações que a gente vai fazer nas próximas aulas, que vai ser tranquilo. Então, a gente vai chamar aqui a ocupação choice. Beleza? E por fim, a gente vai criar o resumo do perfil. Então, resumo perfil. Ele vai receber... Beleza, resumo do perfil. Quando você está digitando resumo, uma biografia, normalmente ela é ilimitada, né? Ela não tem um limite. Então a gente também não vai colocar um limite aqui. Para isso tem um campo que a gente chama de text field. Esse campo, ele recebe quantidade X de caracteres. Só que ele não é obrigatório passar a quantidade máxima. No caso do char_field já é obrigatório. Então a gente pode deixar também em branco aqui. Certo? E no fim aqui, da classe autor, nós vamos criar um método. Como se fosse uma função. E a gente vai criar underline, underline, str, underline, underline. Bem, esse método aqui é um método especial do Python, tá ok? Que ele vai retornar uma string. Assim que eu chamar a classe autor, assim que eu vou chamar esse objeto aqui, quando eu estiver trabalhando mais na frente. Aí eu quero o objeto com id1, quem é? Ele vai me retornar o valor dessa string aqui, certo? Desse método principal aqui. O que eu vou retornar para ele? Vou retornar self. Vou retornar o nome da pessoa, beleza? Mais na frente a gente vai fazer quando eu estiver trabalhando, eu vou mostrar, quando eu estiver trabalhando com o admin, eu vou mostrar a realidade da função desse str, tá ok? Mas mediante a isso, a nossa classe autor, nossa tabela autor já está concluída. Para a gente criar o nosso banco de dados e configurar no MySQL, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir no weblog e lá no settings. A gente também vai fazer algumas configurações. Ah, tem um detalhe. Quando eu criei nossa app autor, eu não vim aqui em Styled Apps e adicionei ela aqui. Então eu tenho que vir obrigatoriamente adicionar nossa app autor aqui.
Então, já adicionei a minha app aqui. Agora, descendo mais um pouquinho aqui o cursor, a gente vai chegar aqui, ó, nessa parte de configuração de databases, banco de dados. E a gente já vê aqui que tem um default aqui, certo? A gente não vai mexer nele. A gente pode até comentar aqui. Quem tiver no PyCharm, apertar Ctrl e barra. Beleza? Que ele vai comentar. Aquela barrazinha fica próximo ao Shift. Ok? Mas se você quiser comentar manualmente, pode vir em cada linha aqui tranquilo. E eu vou criar um outro banco de dados. Certo? Nesse caso aqui ele vem padrão SQLite 3, a gente vai modificar. A gente vai colocar aqui banco de dados default. Vai ser qual? A gente tem que definir a engine do nosso banco de dados, ou seja, o que ele vai estar trabalhando. Então nossa engine vai ser Django.db.backends, e da mesma forma que está lá em cima, .SQLite 3, a gente vai colocar aqui, só que no lugar do SQLite 3 a gente vai colocar MySQL. Simples. A gente também tem que configurar o nome do nosso banco de dados. Então, no name, a gente vai configurar aqui o nome do nosso banco de dados. No nosso caso aqui eu vou colocar web blog 1. Beleza? E agora vem o usuário. No meu caso aqui vai ser root. Temos, opa, ele está em vermelhozinho que eu esqueci a vírgula aqui no final da linha. A gente vai configurar a senha, password, e a minha também é root. E a gente vai configurar o host. Lembrando, essas configurações aqui são do seu MySQL. Eu vou abrir aqui o terminal. Terminal mesmo sem ser do PyCharm. Vamos abrir aqui o terminal. Vou desativar aqui. E vamos acessar o nosso MySQL. Menos usuário root. Menos P. Vamos colocar aqui a senha. Pronto. Como que a gente está falando? A nossa engine vai ser MySQL. O nome do nosso banco de dados vai ser esse aqui, ó. Então a gente vai ter que criar esse banco de dados que não está criado. Então a gente vai lá no MySQL e vamos rodar o comando. Aqui eu vou rodar o linha de comando, então vamos colocar create database e o nome lá, web blog 1. Ponto e vírgula, pronto. Já criei o nosso banco de dados. Vamos verificar aqui. Use web blog. Pronto. Vamos ver nossas tabelas. Show tables. Olha só. Nós temos um valor de 0. Nós não temos nenhuma tabela lá. Bem, aqui a gente acabou de criar a configuração. Para a gente trabalhar com MySQL no Django, a gente necessita de uma biblioteca. Então a gente vai instalar uma biblioteca chamada MySQL Client. Então, basta vir aqui no seu ambiente virtual ativado, nós vamos rodar o seguinte comando: pip install MySQL Client. Pronto. Instalado, o que a gente vai fazer? A gente vai agora criar nosso banco de dados. A gente vai digitar aqui um comando utilizando o manage. Python manage.py make migrations. Esse carinha make migrations, ele vai verificar em todas as nossas apps que nós temos aqui no nosso sistema que a gente criou alguma coisa. Ou seja, a gente criou lá no módulo de autor, a gente criou essa tabela aqui. Então ela vai verificar isso pra gente. Olha só, eu criei essa app autor aqui, entendeu? Então a gente vai, ela já pegou ali a migração, e agora a gente vai criar nosso banco de dados rodando esse manage.py migrate. Olha só, ele criou todas, e se vocês verem aqui, ó, eu tenho uma tabela de autor já criada. Se eu voltar aqui no terminal e tentar ver minhas tabelas, ele já vai me trazer
todas as tabelas do Django. E se eu ver aqui, ó, autor, underline, autor. Beleza? Tem um detalhe também bem interessante para finalizar essa aula. A gente pode adicionar configuração aqui para a gente não estar escrevendo esses comandos aqui. Então a gente pode adicionar da seguinte maneira. Vem aqui em add configuration, clica no símbolozinho de mais, vamos rodar um comando Python. Vamos dar um nome para esse comando. O primeiro vai ser o make migrations. Esse script path vai ser o nosso path que a gente vai estar rodando. Então a gente vai lá dentro de weblog e vamos achar o manage.py. Vamos dar um OK. E o parâmetro, quando ele chamar esse manage.py, que é que a gente vai querer rodar. Como a gente está passando aqui make migrations, então o comando vai ser make migrations. Vamos dar um apply aqui, OK. Então, pessoal, toda vez que vocês quiserem dar o make migrations, basta vir aqui, escolher make migrations e apertar o símbolozinho de play aqui que ele vai rodar pra gente, ó. Ele não detectou nenhuma mudança. E você pode também criar outras configurações para cá, certo? Utilizando o manage.py. Seria o run server, o migrate, e é isso. Espero que vocês tenham gostado nessa aula 1 e vai ser lançada também a aula 2 em breve, então aguardem e é isso.